Bom dia, futuro técnico em enfermagem, técnica em enfermagem, bom dia. Estamos aqui para a nossa próxima aula, né? Aula, no caso, número 4, que ocorreu no domingo, dia 23, aula da manhã, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de microbiologia e parasitologia. Então, essa aula ela vai ser justamente a apresentação do conteúdo de microbiologia, aula 4. E vamos ao conteúdo. Então, nós damos continuidade ao que foi trabalhado na aula passada. Nós encerramos na aula anterior com bactérias, apresentando o que são bactérias, que são organismos unicelulares, procarióticos, poderão ser autotróficos ou heterotróficos. É claro que o interesse médico é as bactérias heterotróficas, este é o interesse médico. Nosso foco é justamente este grupo de bactérias, apresentando quais são as bactérias de interesse médico e foi aplicado a nossa atividade, uma prova de pesquisa, a V1, ok? E hoje, dentro do assunto de microbiologia, do que nós vamos trabalhar, essa aula 4, você tem no grupo aí os slides, estão em sequência, a aula 4 vai trabalhar o quê? O que nós vamos trabalhar? Características gerais dos vírus. O que você precisa saber sobre este assunto? Qual é o nosso objetivo de aula? Listar as características e estruturas morfológicas dos vírus. Então, nós precisamos aprender sobre este aspecto. Ok? E diferenciar os ciclos de reprodução dos vírus. Ok? De fato, o que é um vírus? O que é um vírus? Essa é a grande pergunta que nós fazemos quando iniciamos um assunto como este. O que é um vírus? E um vírus são seres que não possuem célula. Primeira coisa que coloca em mente, e não obedece à teoria da celular. Eles não são formados por células. Eles são constituídos basicamente pelo DNA ou RNA, chamado ácido nucleicos. São constituídos apenas por ácidos nucleicos envolvidos por proteínas, denominado capsídeo. São muito pequenos, a escala deles é muito pequena, o diâmetro dele, e só torna visível com o uso de microscópio eletrônico, este equipamento que vocês estão vendo abaixo. E aqui eu tenho uma amostra viral do coronavírus, para você conseguir ver esse aspecto do coronavírus só com o microscópio eletrônico, porque ele é muito simples, muito pequeno, ok? E graças ao microscópio eletrônico, nós percebemos que estes seres, essas entidades biológicas, que são os vírus, têm diversas formas, apresentam padrões variados. A HIV tem um padrão, a vírus da raiva tem um padrão, a influenza, bacteriófago, temos diversas formas, ok? Mas eles têm algo comum, todos. Nós precisamos ressaltar. Todos são formados por uma cápsula proteica, não esqueça, chamada de capsídeo. Todos apresentam essa cápsula proteica chamada de capsídeo. Todos apresentam ácido nucleico, todos, sem exceção. E vão ter, ou pode ser DNA ou RNA. Geralmente os vírus só tem um dos tipos de ácido nucleico, ou é vírus de DNA, ou é vírus de RNA, com exceção de alguns vírus que possuem dois tipos. Os megalovírus é um grupo especial. Vale ressaltar que o conjunto do capsídeo com o ácido nucleico é chamado de núcleo capsídeo. Alguns vírus são chamados de vírus envelopados. O que são esses vírus envelopados? Além de ter essa cápsula proteica envolvendo o ácido nucleico, eles têm um envelope que é uma proteção lipídica externa, um envelope viral, que é derivado da membrana do hospedeiro. Então, ele rouba a camada lipídica da membrana da célula hospedeira e cria uma nova proteção para ele. Então, basicamente, se você não entendeu, o que é que o vírus vai ter? O vírus vai ter esse aspecto. Eu tenho o ácido nucleico, então, para todos. Eu vou ter as proteínas,
Esse conjunto de proteínas aqui eu chamo de núcleo capsídeo. Eu tenho as proteínas chamadas de núcleo de capsídeo. O conjunto ácido nucleico e capsídeo, o conjunto desses dois, eu chamo de núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é o quê? O ácido nucleico mais o capsídeo, que são as proteínas. Aí eu tenho um vírus que vai ter uma membrana de lipídios chamada de envelope. Nós vamos chamar de vírus envelopado. Professor, mas o que são essas estruturas aqui a mais? Isso aqui são proteínas ligantes. Estruturas chamadas de proteínas ligantes. Ou seja, o vírus no capsídeo e no envelope viral, ele tem algumas proteínas que são chamadas de proteínas ligantes. Qual é a função dessas proteínas? Essas proteínas vão se... O próprio nome já está dizendo, é autoexplicativo. Proteína ligante, ela vai se ligar à célula hospedeira, fazendo que a célula hospedeira permita a entrada do vírus. Ou seja, basicamente, essas proteínas ligantes, a função dela é se conectar às proteínas de membrana e permitir a passagem do vírus. Então, como aqui nós temos o COVID, o vírus do COVID, onde tem a sua proteína ligante, porque ele é um vírus envelopado, ele chega na membrana celular da célula hospedeira, ele vai procurar a proteína receptora que vai permitir sua entrada para dentro da célula, contaminando a pessoa. Só que o detalhe é que cada vírus vai ter proteína ligante específica, o que vai tornar ele específico a determinado grupo de célula. Porque para cada grupo de célula, nós vamos ter um conjunto de proteínas receptoras, torna um vírus altamente específico, porque só vai conseguir desenvolver proteínas para um determinado tipo de célula. E aí, o que torna, devido a essa capacidade de proteínas ligantes ser específicas para determinado grupo de célula, nós vamos ter essa variedade de vírus e formas. Nós temos vírus não envelopado, que nós só que temos capsídeo e o ácido nucleico, capsídeo e o RNA. Nós temos também aqui o vírus que não é envelopado, porque só temos proteínas e o material genético, DNA, bacteriófago. Aqui eu tenho um vírus envelopado, a presença de lipídios formando a membrana, e abaixo nós temos as proteínas formando o capsídeo, RNA. Também vírus envelopado, vírus do HIV, aqui o lipídio. Também nós temos as proteínas ligantes, onde nós temos o capsídeo. E quando nós falamos dessa morfologia dos vírus, como eles são bastante pequenos, percebemos que eles não possuem uma célula, né? Não são muito pequenos. Eles vão ter uma morfologia bem diferenciada, mas nós encontramos uns padrão de vírus. Basicamente, ele vai ter esse padrão aqui, ó. Poderão ser helicoidais, que vai ter formato padrão de vírus, os helicoidais, não envelopado, ou nós podemos ter o icosaédrico, esse formato aqui, o icosaédrico, padrão de vírus. Ou seja, nós vamos ter basicamente esses dois padrões. Aí poderão ser envelopados, envelope viral, ou não ter um envelope viral. Então, basicamente, você percebe o formato também simples. É claro que nós vamos ter também o chamado de vírus complexo, que vai ter a combinação dos dois. Por exemplo, nós temos chamado aqui bacteriófago, que é este vírus aqui, que ataca exclusivamente bactéria, muito utilizado na biotecnologia, um vírus que ataca a bactéria, utilizado na biotecnologia. E ele é uma mistura, você viu que tem o isoédrico, a parte de cima, e a parte helicoidal. E também esses bacteriófagos são chamados de fagos. Também existe uma família viral muito grande, com características morfológicas mais usuais. É claro que o nosso objetivo dessa aula é saber basicamente a estrutura básica e quais são os vírus que provocam a doença. E aí a infecção e a replicação dos vírus obrigatoriamente tem que acontecer na célula, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa entrar na célula para injetar o material genético e passar a comandar o metabolismo da célula hospedeira.
Para cada vírus há uma multiplicação específica, ressaltando que as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. E para combater uma virose, eu preciso de medicamentos específicos, drogas específicas, os famosos antivirais. Alinhada à medicação, precisa ter bom repouso e boa alimentação. E dentro das especialidades médicas, como por exemplo a enfermagem, é crucial nós compreender o ciclo de vida do vírus. É algo fundamental. Porque todos os vírus têm um determinado ciclo de vida, que depende de determinados fatores. Basicamente, nós podemos perceber que nós temos duas formas de ciclo de vida dos vírus, chamados ciclo lítico e o lisogênico. Esses são dois padrões. Professor, mas o que é o ciclo lítico? Pegando como exemplo aqui o bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria, vamos entender como é que acontece. No ciclo lítico, a intenção é, no final do processo, eu matar a célula. É eu matar a célula ao liberar novos vírus. Então, o primeiro passo é a adesão. Quando ocorre a adesão, o que é que entra em ação? As proteínas ligantes. Lembra das proteínas ligantes? Elas vão se ligar à membrana da célula hospedeira, enganando a célula e permitindo a entrada do material genético, caso o processo chamado de penetração. Por quê? Após entrar o material genético, o material genético vai controlar o metabolismo da célula. Nós chamamos de biossíntese. E vou passar a produzir novos vírus, as partes dos vírus. Depois eu tenho um processo chamado de maturação. O que é o processo de maturação? Eu vou montar o vírus. Porque agora eu consegui obrigar a célula a montar as peças virais, agora eu vou obrigar a célula a montar o vírus. Por fim, eu tenho a liberação. Quando ocorre a liberação, ocorre a morte da célula, a lise. A célula é rompida, liberando os novos vírus, levando à morte dos vírus. Algo que você deve ressaltar, interessante, é que a gripe clássica, ela apresenta um ciclo lítico, ou seja, no final, os vírus, quando chegam no processo de maturação, todos são formados, quando ocorre o processo final de liberação, ele rompe a célula hospedeira, matando a célula. Porém, a influenza, ela não faz isso. Ela mantém a célula viva, liberando novos vírus. H1N1, por exemplo, ela tem um ciclo lisogênico, ou seja, basicamente, ocorre o mesmo processo, ocorre a adesão, penetração, biossíntese, maturação, e durante a liberação, eu não vou destruir a célula, não vou romper a célula, matando a célula. Vai ser preservada a célula e a célula continua produzindo novos vírus. Ao contrário da gripe clássica, no final, eu vou romper a célula para liberar os novos vírus. Okay? Um exemplo também comum que vai apresentar um ciclo lítico, ou seja, no final eu vou destruir a célula, é a varíola. É um vírus causado pelo patóxovírus, que é um vírus que infecta seres humanos, já encontrado desde o século I, nos vestígios de múmias, as virais. Ou seja, a varíola, o contágio é direto, através de aerosóis, da saliva, com contato direto através de objetos contaminados, ou seja, a pessoa contaminada. O vírus penetra também nas vias aéreas, dissemina pela corrente circulatória, instala na pele, mucosa, provocando essas ulcerações. Ulcerações, o vírus da varíola vai provocar ulcerações e vai liberar secreções, o que vai contaminar objetos. Ou seja, o vírus está matando células. Só que foi produzida uma vacina e aí na década de 80 foi totalmente erradicada essa vacina. É a mesma coisa que está acontecendo agora com o coronavírus. Uma parceria mundial foi criada para tentar produzir uma vacina e acabar com a varíola, igual com o coronavírus. Também tem um chamado rinovírus e o vírus sincicial respiratório. Esses dois vírus também têm ciclo lítico. Eles vão matar as células, e principalmente as células do sistema respiratório. Vão provocar doenças respiratórias. Então, estão muito ligados o rinovírus à patologia como resfriado, o vírus sincicial
está ligado a trato respiratório, principalmente em bebês. O vírus NOAC, este vírus aqui, você deve ficar atento, é uma patologia lá do gastrointestinal, do gastroenterite. É um vírus que basicamente é o que nós aprendemos hoje com o coronavírus, para prevenir eles, para você saber. Lavar as mãos 15 segundos, no mínimo, né? 15 segundos, utilizando sabonete, líquido, sabão, desinfetante, material de limpeza básico. Evitar água contaminada, higienizar os alimentos, preparar corretamente, ter uma boa alimentação, se hidratar, porque o foco deste vírus o grupo deles é crianças e idosos, e basicamente o vírus vai provocar dor de cabeça, febre, dores musculares, diarreia, vômito, e poderia ser evitado com tratamento simples. O adenovírus também é um vírus de ciclo lítico. No final, ele vai provocar a morte da célula. Também ele se dá por via respiratória, mas também causa doenças oculares e gastrointestinais. Adenovírus, tem este vírus aqui. Então, basicamente, o contato com espirro, tosse, favorece a contaminação das pessoas, e você vai ter esse problema também na doenças oculares visível. Você está vendo que as células aqui estão morrendo devido ao ataque do vírus, e você precisa de um tratamento eficiente. Uma outra coisa que também tem ciclo, apresenta um ciclo lítico, e o vírus no final vai matar a célula após a sua reprodução, é o sarampo e a rubéola. Porém, são duas doenças que hoje têm tratamento muito simples, uma prevenção, uma profilaxia muito básica, vacina. Você que é técnico de enfermagem, se fosse trabalhar em posto de saúde, PFS da vida, é uma coisa que todo ano sai fazer, porque todo ano tem a campanha da tríplice viral, combate. Então, uma única injeção para o sarampo, cachumba e a rubéola. Então, se previne contra 3 doenças apenas com uma vacina. Então, a população hoje é uma doença controlada, poucos casos, realmente, os que desenvolvem casos é que não receberam vacina, como teve até recentemente, anos atrás, campanhas na internet para impedir a vacina, que a vacina não é algo bom para os nossos filhos. Na verdade, algumas pessoas na internet desinformadas compartilhando informação incorretamente. O rotavírus, que vocês têm aí embaixo, é um dos principais causas de doença do gastroenterite. Também esse ciclo lítico, ele vai alterar o sistema gastrointestinal, matando as células. Algo que você realmente percebe como é crucial o ciclo lítico é a poliomielite. Essa doença é causada por um vírus, que é o poliovírus. Ele gera uma série de sintomas, como diarreia, vômito, entre outros. Porém, cerca de uma pessoa é a doença que acaba tendo problema de paralisia. Ou seja, por que paralisia? Porque o polivírus destrói as células nervosas da medula espinhal. Como é que começa a destruir essas células? A pessoa vai começar a perder o movimento do corpo, à medida que o vírus começa a se multiplicar. Só que, graças a Deus, apenas cerca de 1% consegue desenvolver essa doença. A maioria não chega a esse estágio. O organismo consegue impedir essa multiplicação acelerada. Tem vacina, poliomielite. A raiva é outro exemplo também clássico de vírus que apresenta ciclo lítico. Ele vai matar a célula, o vírus. Que células que ele vai matar? O sistema nervoso central. E também vai atacar as glândulas salivares. Ou seja, típico, você vê os animais. Nós temos um ciclo urbano, cães e gatos. Quando contaminado com o vírus da raiva, que nós temos aqui, ele começa a espumar, né? Aquela secreção pela boca, porque a glândula salival dele foi alterada. Então, é típico, você percebe que o animal está com raiva, além do comportamento estranho. Infelizmente, vai levar a ter que matar o animal para evitar a contaminação para as pessoas. Também há o ciclo silvestre. Raposa, por exemplo, na região aqui norte é comum, de vez em quando, alguns casos da raposa ser contaminada com a raiva e passar para os animais domésticos ou até mesmo para o próprio ser humano.
O macacos, primatas, também é comum aqui encontrar alguns com raiva. Os morcegos, chamado ciclo aéreo, é raro aqui na região ter hematófagos. Círculo urbano, animais com raiva, cavalo, vaca, também leva à morte desses animais, infelizmente, tem que sacrificar o animal, mas é tão raro aqui na região encontrar esses animais com círculo rural apresentando doença. Mas a raiva é ciclo lítico. Ele vai matar as células do sistema nervoso e alterar as doenças salivárias. Dois doenças também muito comuns que vão desenvolver um ciclo lítico é o vírus Ebola e a dengue. O vírus Ebola, típico da África, principalmente a África subsaariana e África Central, como a dengue, também provoca hemorragia. Por quê? Porque eles vão matar, destruir as plaquetas. Destruindo as plaquetas, não vou ter mais a célula que é responsável pela coagulação do sangue. Se eu não tenho mais a célula que é responsável pela coagulação do sangue, os demais as glóbulos vermelhos não vão ter controle e vão começar a sair para fora de artérias e veias, gerando hemorragia. Por isso que na dengue clássica, o exame é feito por taxa de plaquetas. Quando dá uma taxa de plaquetas muito baixa, você está com dengue, porque as plaquetas foram mortas pelo vírus durante a sua reprodução, é ciclo lítico. E aí você pode evoluir para uma dengue hemorrágica, ou seja, você tem uma taxa de plaqueta tão baixa que elas não conseguem mais controlar a circulação do sangue. E o sangue começa a sair para fora das vias que geram hemorragia. O vírus Ebola apresenta o mesmo padrão. A diferença é que ele não tem inseto como seu transmissor, que é o Aedes. Ele se dá por contato. Tem que se contaminar com uma pessoa já doente com o vírus Ebola. Ok? E aí nós temos, ainda dentro do ciclo lítico, as hepatites. Gente, quais são as hepatites que vai matar a célula durante o seu processo de multiplicação? Hepatite A, hepatite E. Durante a multiplicação dessas duas hepatites, vou matar a célula, que vou afetar. A hepatite A, essas hepatites vão atacar inflamações, provocar inflamações no intestino e no fígado, porque eu vou estar matando essas células. À medida que ela vai se multiplicando, ela vai destruindo células do intestino e do fígado, provocando as inflamações. Então, basicamente, se dá a contaminação por água, alimentos contaminados, ok? E é tanto que as hepatites hoje ainda se tornam um problema que mês de julho é classificado como julho amarelo. Até o próprio governo do estado do Ceará também fez campanha contra as hepatites, chamada de julho amarelo, porque a hepatite A é a transmissão fecal até também oral. A hepatite E é só a transmissão fecal oral, carne mal cozida. Tem vacina, a hepatite A, por isso que é uma campanha para pessoas se vacinar. A hepatite B, que é ciclo lisogênico, a pessoa, o vírus da hepatite B não vai matar as células durante sua multiplicação, ela vai ficar dentro das células, se multiplicando e contaminando outras células. Por isso que ela não tem cura. Já a hepatite C tem cura, a hepatite D também é a mesma vacina com da B, então você fica curado. A hepatite E é tratamento simples. Então, o objetivo da campanha de Julho Amarelo é justamente contra a hepatite B e C, porque elas são muito silenciosas. E quando aparecem sintomas, já estão em casos mais evoluídos, que vai complicar o tratamento. E a hepatite B e C tem vacina, tem tratamento. Ok? O ciclo lisogênico, o que acontece no ciclo lisogênico? É um processo semelhante ao ciclo lítico. Estou dando como exemplo aqui o bacteriófago, novamente. Qual a diferença? O DNA ele vai ser incorporado com a célula, ou o material genético, ou o vírus permanece junto com a célula, se multiplicando. Ou seja, isso é o ciclo lisogênico. A diferença é que as células, no ciclo lisogênico, as células não morrem e o vírus, neste caso, são chamados temperados. O vírus permanece junto com a célula. E aí, no ciclo lisogênico, o vírus invade a célula hospedeira,
e tenta incorporar o seu DNA à célula infectada. Consequentemente, a célula infectada continua seu processo natural de reprodução celular, mas agora também reproduzindo o material genético do vírus está dentro da célula. Um exemplo típico também de ciclo lisogênico é que são caracterizados para apresentar maior dificuldade na cura, no tratamento, já que ele permanece junto com a célula. Então, ele tem demora. Por exemplo, a catapora. Catapora é um exemplo. Mas um dos tipos, exemplo clássico do ciclo lisogênico, que o vírus permanece junto com as células, é a herpes. A herpes é uma doença que se manifesta de diferentes formas. No geral, causa ferida na boca, também nas áreas genitais. E geralmente o vírus ele vai, uma vez contaminado, a pessoa volta, o vírus aparece, as lesões, desaparece, volta a aparecer quando apresenta baixa imunidade. Então está muito ligado a este detalhe. É um vírus que está ligado à imunidade porque tem ciclo isogênico. Então, quando ele encontra ambiente favorável, ele se multiplica muito rápido e alterando as células. As células passam a produzir mais vírus e passam a apresentar os sintomas da herpes. Pode ser simples, que é lesões na boca ou na área genital. A catapora, como falei inicialmente, que é um exemplo do lisogênico, também um vírus. A intenção do vírus, basicamente, ele vai entrar dentro da célula e vai se multiplicar dentro da célula. Só que como a célula agora está escrava deste vírus, ela vai apresentar alterações. E aí passa a apresentar os sintomas, que são as lesões na pele, ou seja, basicamente apresenta a pápula vermelha, que gera uma bolha, que depois essa bolha vai eclodir, gerando essa costa, as feridas. Só que é muito comum em crianças, há um tratamento simples, a pessoa fica curada, né, o tão complexo, como a herpes. Já o papiloma vírus, que é o vírus do HIV, do HPV, é uma doença que causa verruga em casos de mulheres grávidas, pode causar também malformação do feto. Pessoal, é um dos vírus que há uma campanha de vacina, é uma vacina contra o HPV, destinada às meninas a partir de 15 anos, as meninas são convidadas a se vacinar contra o HPV, porque o HPV ele é um dos causadores de câncer no útero. Então, ele provoca. Como é um vírus que vai se juntar à célula, essa célula fica alterada, devido ao vírus estar dentro dela, o que vai gerar o desenvolvimento de câncer. Ou seja, basicamente, o que acontece é um vírus que 90% do corpo ele consegue eliminar naturalmente. O que torna, geralmente, os meninos um fator crucial, porque geralmente o menino contrai o HPV, passa para sua colega, sua parceira, e ele fica curado e não desenvolve os sintomas. E a colega dele não é sortuda, passa a desenvolver os sintomas. Nós temos mais de 100 tipos de HPV, nós temos uma variedade muito grande de HPV. Também são transmitidos por via sexual e o principal problema é o câncer, porque eles entram da célula, passa a conviver com essa célula, a célula fica alterada, passa a ser uma célula cancerígena, tem vacina. O HIV é outro exemplo de vírus lisogênico. Ou seja, o vírus do HIV ele entra da célula, faz o processo de penetração, faz o processo de biossíntese, faz o processo de maturação, só que no processo de liberação ele não mata a célula, ele permanece dentro da célula, produzindo novas partículas virais. É isso que gera ciclo lisogênico. Ele não vai matar a célula. Porém, essa célula que está aqui produzindo vírus agora é uma célula escrava do HIV. E ela não faz a sua função que deveria, que é uma trata de defesa, a célula imunológica, a célula CD4. Então, como a célula CD4 agora está preocupada em produzir novos vírus, ela para de produzir sua função de defesa, o que vai reduzir a capacidade imunológica do indivíduo, habilitando o indivíduo para as doenças oportunistas. O HIV vai favorecer a outras doenças virem afetar o ser humano. Lembrando, o HIV é um vírus envelopado, que possui um vírus de RNA, que possui uma enzima chamada de transcriptase reversa. A transcriptase reversa é a enzima que vai fazer o RNA
produziu DNA viral, depois o DNA viral produziu RNA, o RNA viral produziu proteínas. É tanto que o coquetel AZT, aplicado hoje para portadores da HIV, ele tenta bloquear a enzima transcriptase reversa, impedindo assim a multiplicação do vírus, controlando a sua taxa de multiplicação dentro do organismo, garantindo que a pessoa possa, teoricamente, ter uma vida normal, mesmo sendo portador do HIV, ou seja, chamado soro positivo. Aí nós temos a hepatite B, lembra? A hepatite A e C, A e E, hepatite A e E, são um ciclo lítico. A hepatite B, ela apresenta um ciclo lisogênico. A hepatite B tem vacina, só não tem cura. Por que não tem cura? Porque o vírus fica junto com a célula, se multiplicando junto com a célula. Mas tem vacina. Então, estes são alguns exemplos mais comuns de vírus do ciclo lítico, onde o vírus vai matar a célula, e ciclo lisogênico, onde o vírus não quer matar a célula, quer se multiplicar junto com a célula. E você, que é profissional da saúde, tem que entender essa diferença, porque de acordo com esse ciclo, você vai saber melhor o tratamento para o seu paciente. Então, basicamente, você tem que entender que o ciclo lítico, eu vou matar a célula. E no lisogênico, o vírus vai se multiplicar junto com a célula, sem necessitar de matar. Então, é isso. A nossa aula do dia, a nossa aula 4 sobre vírus aborda isso. E sobre essa aula 4 foi disponibilizada uma atividade com 10 questões para avaliar seu conhecimento e também fixar melhor o assunto. Qualquer dúvida em relação a essa aula, você poderá mandar uma dúvida no grupo da sua sala ou no PV para o seu professor aqui, que eu vou responder. Não prometo responder de imediato, isso aí vai depender muito também do meu cronograma de atividade, mas prometo responder no mesmo dia. Certamente você vai estar ciente, perguntando com seus colegas, e vão dizer, não, o professor sempre ele fica respondendo as nossas dúvidas. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Boa aula! Não esqueça de fazer a leitura da apostila, que lá tem mais informações detalhadas da nossa aula. Tchau!